E ex-ministros enviam um manifesto pela democracia ao Senado. É uma reação ao pedido de impeachment que o presidente Jair Bolsonaro fez contra o ministro da Suprema Corte, Alexandre de Moraes. No documento, o presidente da República afirma que não se pode tolerar medidas e decisões excepcionais que, segundo ele, trazem prejuízos aos pilares do Estado Democrático de Direito. Sobre esse assunto, a gente vai conversar agora com o jurista e ex-ministro da Justiça, Miguel Reale Júnior. Ministro, seja muito bem-vindo. É um prazer falar com o senhor ao vivo neste sábado. Eu gostaria de perguntar primeiro se esse pedido, que tem 19 páginas, mais anexos, 102 páginas no total, mesmo com esse tanto de documento, se tem fundamento para seguir em frente. Bem-vindo. Boa tarde, é satisfação estar aqui, CNN novamente. Não é o tamanho dos documentos juntados que torna o documento apto a produzir efeitos no Senado agora com esse pedido esdrúxulo de impeachment. Tanto é assim que ministros de diversos governos, vários ministros do PT, vários ministros do governo Michel Temer, seja o ministro da Justiça como ministros da Defesa, assinam esse documento, denunciando que ele não tem justa causa, que ele está destituído absolutamente de qualquer base jurídica ou probatória e que, portanto, cabe ao presidente do Senado, in limine de plano, rejeitar esse pedido, até porque ele conturba a vida brasileira. Nós estamos já cansados dessa instabilidade que o próprio presidente cria a cada passo, a cada momento, e é inusitado o presidente da República, em nome pessoal, vir ao Senado pedir o afastamento do ministro do Supremo Tribunal Federal, numa petição que é muito mais uma choradeira do que uma argumentação. Ele passa o tempo inteiro nessa petição contando que ele é inocente, que ele não fez nada, que os inquéritos que foram instaurados são inquéritos infundados, que ele está nas 4 linhas da Constituição, e, portanto, a mostrar claramente que ir ao Senado Federal, presidente da República, pedir um afastamento do ministro Supremo que requereu a instauração de inquéritos sobre eventuais práticas ilícitas do presidente, mostra, sim, que esse ato é uma represália. É só uma represália, um capricho do presidente de querer colocar um fogo nas instituições, porque envolve o Senado, coloca o Senado numa saia justa, coloca o Senado, coloca o Supremo Tribunal Federal em julgamento a partir de um ato do presidente da República. Nunca aconteceu uma coisa dessa. É uma crise artificial, mas não é porque é uma crise artificial que deixa de ser uma crise. É uma crise. Ministro, o senhor também assinou esse documento? Sim, lógico que assinei. Não há dúvida nenhuma, assinei e participei da elaboração desse documento, junto com José Eduardo Cardoso, junto com outros ministros. Então, não há a menor dúvida, eu sou um dos signatários desse documento, porque efetivamente ele é preocupante no plano institucional, e ele é preocupante porque demonstra que o presidente não tem limites. Ele, infundadamente, numa petição, aliás, muito mal escrita, ele requer o afastamento de um ministro do Supremo por discordar das decisões que ele tomou, determinando a apuração de fatos eventualmente ilícitos por ele praticados. Ministro, até vou pegar um gancho na resposta do senhor, em que o senhor falou que seria um capricho do presidente Jair Bolsonaro. Eu gostaria justamente de ouvir do senhor podemos dizer, essa avaliação, porque a partir que o presidente faz essa denúncia-crime, oferece essa denúncia-crime ao Senado, o próprio presidente do Senado se posiciona dizendo que não tem ambiente, não tem espaço jurídico nem político para fazer essa análise e que esse pedido ficaria numa espécie de banho-maria nesse primeiro momento. Pode vir só o fato desse pedido, por mais que ele não seja analisado ou que ele seja arquivado, trazer uma espécie de reação em cadeia, por exemplo, a não indicação, a não sabatina de André Mendonça para o STF? Eu creio que a indicação de André Mendonça para o STF está fadada a um sucesso. Como é que o Senado vai agora colocar mais uma pessoa da estrita confiança do presidente da República no Senado a dar respaldo para posições como essa? Para colocar lá
um amigo dele que é inimigo, evidentemente, dos ministros que lá estão, porque vai assumir uma posição de apoio ao pedido de impeachment. Cabe perguntar ao André Mendonça o que ele acha do pedido de impeachment feito pelo presidente ao Senado, ao Senado para afastar o ministro Supremo. Ele concorda com o afastamento do eventual futuro colega através desse impeachment? Olha que situação. É evidente que isso vai ter como consequências, me parece, o congelamento da indicação de André Mendonça para o Supremo Tribunal Federal. Agora, é uma crise artificial, o presidente já promete, nós esperávamos que o presidente recuasse. Havia bombeiros em ação para que ele não apresentasse esse pedido. Mas o presidente é absolutamente incontrolável. Ele apresenta esse pedido, aliás, muito mal feito, né? E promete apresentar um outro pedido logo em seguida com relação a Luiz Roberto Barroso. Quer dizer, é uma situação extremamente delicada, de uma crise institucional inimaginável e absolutamente desnecessária. Ministro, isso acabou expondo também a Advocacia Geral da União e o próprio advogado-geral da União, Bruno Bianco, que ajudou o presidente a preparar esse documento, mesmo diante dessas afirmativas do senhor dizer que esse documento é um documento esdrúxulo, que traz muito mais argumentação política do que jurídica, de fato, para justificar um pedido de impeachment? É lamentável mesmo que não tenham segurado o presidente na sua voluntariedade e mostrado a ele que não há nenhuma adequação dos fatos que ele relata com as hipóteses previstas na Lei 1079, que é a lei do impeachment, nos artigos 39 e seguintes da lei do impeachment, que estabelece quais são as hipóteses de crime de responsabilidade do ministro do Supremo Tribunal Federal, que é algo muito grave. Né? Então, o advogado-geral da União ter colaborado para essa peça é realmente, sem dúvida nenhuma, bastante entristecedor. Como foi entristecedor que o antigo advogado-geral da União tenha participado também de outras medidas jurídicas que foram fadadas ao insucesso. E quando o ministro da Justiça, André Mendonça, requereu diversas vezes o processamento de jornalistas e de intelectuais pela Lei de Segurança Nacional. Tudo isso dificulta muito mais que André Mendonça possa ocupar uma cadeira no Senado Federal. E, ministro, até pela sua experiência, também por esse manifesto que o senhor assinou também ao lado de ex-ministros da Justiça, da Defesa, que vocês trazem, podemos dizer, essa nota de repúdio contra essa atitude do presidente Jair Bolsonaro. Na avaliação do senhor, até como um ex-integrante do governo, do alto escalão do governo, como o senhor avalia essa disputa, esse conflito entre os poderes, entre o executivo e o judiciário? É um dos momentos mais críticos, mais sensíveis desde aí do nosso Estado democrático, na avaliação do senhor? Eu acho que sim, porque está sendo incontrolável uma crise artificial. Como eu disse, não é porque ela é artificial que ela deixa de ser uma crise. O pior ainda, é uma crise desnecessária. E esse confronto só vai efetivamente dificultar a economia, vai dificultar o processo inflacionário. Nós estamos num momento muito delicado, que é uma crise hídrica, que vai trazer mais dificuldades ainda para a população, e uma crise econômica, com a inflação crescendo, e os agentes econômicos, diante dessa crise política, passam a ter desconfiança com o governo, com o andamento da administração pública. Isso tudo cria um terreno movediço com prejuízos imensos para a visão, a imagem internacional do país e para a compreensão dos agentes econômicos, que vão atuar com muita desconfiança. Ou seja, as consequências não são só políticas, são econômicas e são internacionais, porque vai refletir muito negativamente no âmbito internacional o presidente da República ter solicitado o impeachment nos termos que solicitou, basta ler a petição, nos termos que solicitou, e o ministro do Supremo Tribunal Federal. Ou seja, é negatividade por todos os lados. Ministro, em qualquer instância da Justiça, quando alguém discorda de alguma decisão judicial, essa pessoa vai lá e recorre, né?
pega o seu advogado e faz ali, e recorre da decisão, tenta reverter essa situação. Caso o presidente discorde de alguma decisão, de algum inquérito da qual ele mesmo seja investigado, esse seria um caminho natural e não um pedido de impeachment de um ministro do STF? Exato, ele solicitou mesmo que esses pedidos que foram determinados de instauração de inquéritos, seja o de fake news, seja a de violação de segredo funcional, são os 2 inquéritos que foram recentemente solicitados, fossem objeto de apreciação pelo plenário, por exemplo, ou atuar e apresentar provas junto ao inquérito da Polícia Federal demonstrativas de tudo isso que ele está dizendo na petição, de que ele não fez nada, de que ele é inocente, mas não, em represália, tentar uma acomodação forçada de um ato judicial como se fosse um crime de responsabilidade passível de impeachment. Então, veja, é descabido, totalmente descabido, foge da normalidade e se vê que é muito mais um ato político do que um ato jurídico. E político para quê? Para alimentar suas tropas digitais, para alimentar os seus adeptos, até porque o presidente da República, pelas pesquisas que estão se realizando, ele tem tido uma rejeição crescente, chega a níveis de 64% a rejeição ao presidente da República. Portanto, ele está buscando temas que possam valer para reunir novamente a sua tropa no momento em que ele perdeu, inclusive, um outro tema que era também artificial, que era do voto impresso. E, ministro, desde que o presidente entregou esse pedido de impeachment do ministro Alexandre de Moraes, aconteceram diversas reações, manifestos, notas de repúdio, até mesmo por parte dos ministros do STF, também como o caso do senhor Dias, ministros da Justiça, também da Defesa, também o próprio Senado se manifestou, o próprio senador-presidente Rodrigo Pacheco, dizendo que não há espaço jurídico e nem político para esse tipo de análise nesse momento em que estamos enfrentando uma pandemia, que é preciso mudar a economia. Podemos dizer que durante todo esse cenário, o presidente Jair Bolsonaro, o senhor vê ele isolado nesse conflito? Ele vai se isolando dos agentes econômicos, ele vai se isolando dos agentes políticos, porque é uma diminuição para aqueles que agora assomaram ao governo, especialmente o chefe da Casa Civil, Ciro Nogueira, não ter conseguido segurar o presidente da República nesse ato insano. Então, ou seja, a própria classe política, o próprio Centrão que está dando apoio, começa a ver as dificuldades de manter o apoio político. Ele perde o apoio político, ele perde o apoio dos agentes econômicos. Veja o manifesto que foi já produzido por grandes empresários, inúmeros banqueiros e intelectuais, ou seja, a área econômica que ainda dava respaldo na expectativa de um governo que realizasse as promessas de uma economia liberal, estão desanimando com o presidente da República. E isso está fazendo com que ele vai ficando cada vez mais isolado. Ou seja, quanto mais ele radicaliza, menos ele tem apoios. E ele não está percebendo isso. Ele está achando que tem que radicalizar como forma de manter os seus adeptos em atos de fé, prestando-lhe homenagem. Ministro, o senhor citou o ministro da Casa Civil, Ciro Nogueira, empossado recentemente. Durante a posse, ele disse que seria o amortecedor do presidente ou o amortecedor do governo federal. Já é uma prova de fogo, e uma primeira prova de fogo. Isso já simboliza que esse amortecedor, nessa primeira prova, já não funcionou? Esse amortecedor está batendo, o carro está batendo no chão, está difícil, E o que fazer, porque a grande preocupação é com o processo inflacionário, com o número de desempregados, com a pandemia. Eu faço parte da comissão que analisa os documentos apresentados ou produzidos e depoimentos produzidos na CPI da Covid. Coordena uma comissão que faz uma análise jurídica. E lá se percebe que houve realmente também uma grande responsabilidade no processo de disseminação do vírus. Não foi uma mera negligência, foi uma decisão governamental mesmo
de não tomar as medidas de precaução, e elas são sempre necessárias. Mesmo hoje, se vê que no resto do mundo já volta a necessidade de usar máscara, volta a necessidade de manter ainda isolamento, não ter aglomerações, mesmo todos vacinados. Ou seja, pelo contrário, o presidente ele fez críticas acerbas à necessidade de isolamento, promoveu aglomerações, fez ridículo do uso de máscara, fez ridículo do uso da vacina, disse que quem tomava vacina virava jacaré. Ou seja, é mais um dado negativo que recai sobre o governo as 570 mil mortes que o Brasil já, infelizmente, apresenta. E essa responsabilidade, sem dúvida nenhuma, a CPI está demonstrando aonde ela vai cair. E, ministro, chamou muita atenção ontem quando um assessor do presidente Jair Bolsonaro foi entregar esse pedido de impeachment do ministro Alexandre de Moraes. E nesse pedido só veio apenas o nome de Alexandre de Moraes e não de Luiz Roberto Barroso, em que o presidente vem tendo desavenças, alguns confrontos por causa da PEC do voto impresso que o presidente defende, né? Um sistema mais democrático e seguro. E ele diz que o sistema eletrônico não oferece esse tipo de segurança. Podemos dizer, um segundo pedido de impeachment agora contra Luiz Roberto Barroso pode aumentar ainda mais essa tensão? Sim, porque diante da reação está tendo o pedido de impeachment com relação a Alexandre de Moraes, seja do próprio Supremo, no próprio meio político, na imprensa, na comunidade internacional, nós, ex-ministros da Justiça e da Defesa de todos os partidos, o Jacques Wagner, o Celso Amorim, estamos José Eduardo Cardoso, José Carlos Dias, José Gregório, estamos todos juntos em defesa das instituições, em defesa da rigidez e da confiabilidade no Supremo Tribunal Federal. Se depois disso tudo o presidente vier apresentar ainda um novo pedido de impeachment contra Luiz Roberto Barroso, que preside o TSE, porque ele procurou demonstrar a aventura que seria o voto impresso, então aí, sem dúvida nenhuma, se revela a insanidade mais completa, a falta de mínima prudência, né? A impossibilidade de qualquer amortecedor funcionar com esses buracos, né? Ministro, a gente está finalizando, mas só para a gente encerrar aqui, uma dúvida rápida. Olhando pelo outro lado agora, daquele que recebeu, né, esse pedido de impeachment, no caso do ministro Alexandre de Moraes ou no caso do próprio STF, há algo de prático que eles possam fazer além de uma resposta ou de um repúdio ao presidente Bolsonaro ou não? O limite máximo já foi delimitado? Não, eu acho que cabe agora a decisão do presidente do Senado, Rodrigo Pacheco. E existem várias decisões no Senado de arquivamento em limine de casos em falta de justa causa por não adequação dos fatos apresentados às hipóteses do artigo 39 da Lei 1079. E também a Justiça reconhece que deve-se arquivar um inquérito policial, por exemplo, imediatamente por falta de justa causa, por ausência de questões de fato e de direito que legitimem se estabelecer uma persecução penal. Portanto, eu creio que o presidente do Senado, que já, de certa forma, disse que não via a possibilidade de um processo dessa natureza, eu creio que ele tem elementos suficientes na jurisprudência do Supremo Tribunal Federal e na jurisprudência do próprio Senado, através de decisões reiteradas de arquivamento em limine pelo próprio presidente, nem é a mesa do Senado, é o presidente do Senado que toma essa medida, de arquivar esse pedido de impeachment do ministro Alexandre de Moraes. Ex-ministro da Justiça e também jurista, Miguel Reale Júnior, muito obrigado por sua participação ao vivo aqui com a gente, por trazer o seu ponto de vista e também essas explicações. Uma boa tarde para o senhor. Bom fim de semana. Obrigado, ministro. Obrigado, igualmente. Bom domingo.